mundo fez a última homenagem ao Papa Francisco, que foi enterrado no começo da manhã na igreja de Santa Maria Maior. Ele foi eleito pontífice da Igreja Católica durante o conclave de 2013, quando o Papa Bento XVI abriu mão do pontificado por problemas de saúde. Natural de Buenos Aires, na Argentina, Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome de referência Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, o santo que cuida dos pobres. Foram 12 anos à frente da igreja. E para esse programa especial, a gente recebe o padre Vander Lúcio. Boa tarde, padre. Seja bem-vindo a essa homenagem tão importante e necessária ao Papa Francisco. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a você que está nos assistindo. Realmente é um momento histórico, um momento único e um homem que de fato merece honra, que merece homenagem pelo que fez, pelo grande legado que deixou. Padre, a segunda-feira foi marcada, por muita emoção, muitas homenagens, sinos tocando ao mesmo tempo em diversas partes do mundo. Isso traz a questão de que o Papa Francisco era o Papa do povo. É verdade, um Papa muito querido, um Papa simples, desde a sua eleição, quando ele subindo lá na sacada, no balcão de São Pedro, uma das suas primeiras atitudes foi se inclinar e pedir que as pessoas rezassem por ele. E logo depois, a escolha do nome. E mais do que suas palavras, os gestos, que demonstraram a sua simplicidade. Por isso, até aqueles que não têm fé, que não são da igreja, as pessoas de boa vontade, se sentiram de alguma forma tocadas com a partida desse grande homem, desse grande líder. Mas o momento continua sendo de oração, padre, também? Além da despedida ao Papa Francisco, os preparativos para o conclave, quando vamos conhecer um novo pontífice. É verdade, continua em oração. Desde o momento da notícia que o cardeal Camerlengo falou, anunciou oficialmente a morte do Santo Padre, se começaram as orações pelo Sumo Pontífice. Hoje, os funerais, foi esse momento ápice. Mas na igreja o luto continua por 9 dias, 9 dias de oração, com uma programação que está sendo feita pelos cardeais, que já chegaram a Roma e já começaram a organizar. Somente depois se começa o conclave, aquela série de reuniões, onde se irá eleger o novo Papa, o novo Romano Pontífice. E por falar em funeral, padre, o Papa Francisco foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Ele se tornou o primeiro pontífice em cerca de 100 anos a ser enterrado fora do Vaticano, a pedido dele. Um cortejo fúnebre levou o caixão do Papa Francisco para a igreja de Santa Maria Maior. O funeral aconteceu na Praça de São Pedro e mais de 250 mil pessoas compareceram à cerimônia, que durou pouco mais de 2 horas. In unitate Spiritus Sancti. A homenagem começou com uma celebração dedicada aos fiéis que morreram. Foram 220 cardeais, 750 bispos e padres perto do altar, além de outros 4.000 padres na praça. Simul fiat et resurrectionis ipseus. Quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpore claritatis sue. O caixão do pontífice foi lacrado em uma cerimônia fechada com cardeais ontem. Um livro dos evangelhos foi colocado em cima da urna que foi carregada pelos carvalheiros de sua santidade, chamados também de criados do Papa. 50 chefes e delegações de Estado estiveram presentes, mas antes do funeral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um encontro com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. O presidente do Brasil, Lula, chegou ao lado da primeira-dama Janja da Silva e outras autoridades brasileiras. Ele concedeu entrevista após o velório. Apreço muito grande pelo comportamento como homem, como religioso do Papa Francisco. Então eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviço da humanidade. Quisera Deus que o próximo Papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele,
o mesmo compromisso com o combate à desigualdade que tem o Papa Francisco. O cardeal Giovanni Battista disse durante a homilia da missa do funeral que Francisco foi um papa entre o povo, de coração aberto a todos. Dulcissime Dei Misericordiae. Encomendamos a suavíssima misericórdia de Deus a alma do nosso Papa Francisco, bispo da Igreja Católica, que confirmou os irmãos na fé da ressurreição. Oremos a Deus Pai por Jesus Cristo no Espírito Santo, para que ele, resgatado da morte, seja acolhido na sua paz e seu corpo ressuscite no último dia. Os cardeais proferiram uma breve oração em 6 idiomas: italiano, francês, árabe, português, polonês, alemão e mandarim. Foi a primeira vez que a língua chinesa foi incluída em um funeral papal. Depois, os sacerdotes e outros celebrantes distribuíram a Sagrada Comunhão, o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo, entre os cardeais e depois para a multidão de fiéis. Uma celebração totalmente diferente, né, daquela que a gente costumava assistir, por exemplo, na partida do Papa João Paulo II e do Papa Emérito Bento XVI, porque o próprio Papa Francisco, né, padre, pediu modificações para o seu funeral. É verdade, o tempo vai passando e as normas elas vão se atualizando. Então, antes o corpo do Sumo Pontífice, quando estava morto, era colocado sobre uma bancada e ficava elevado. Agora ele pediu que já ficasse dentro do caixão. O Santo Padre disse que não queria ser enterrado como soberano, mas como um pastor. O destaque também o pedido, né, fora da Basílica de São Pedro, pediu para que seja enterrado, que fosse enterrado lá na Basílica de Santa Maria Maior. Nessa basílica, Miguel, 7 papas já foram enterrados nela, né, sepultados nela. O último em 1669. Tem uma curiosidade ainda sobre o local que o Santo Padre escolheu. Era uma sala, uma salinha onde se guardavam candelabros, ou seja, um lugar simples, não era nenhuma capela, nenhum lugar muito especial, mas era pertinho do ícone da Santa Maria Mãe de Deus, né? Maria Salus Populi Romanus, por quem ele tinha uma especial devoção. Outra curiosidade, o Papa pediu para que nenhuma autoridade carregasse o caixão dele. E a gente observa nas imagens do cortejo fúnebre que eram pessoas comuns, anônimas, pessoas pobres, como dizia o Papa Francisco. E nas escadarias da Basílica de Santa Maria Maior, para o último adeus, foram realmente escolhidos algumas pessoas, né, pobres, sem tetos, pessoas que realmente marcaram o pontificado do Papa Francisco, sinalizando toda a sua vida, né, e também nos inspirando, com certeza. E pela primeira vez, orações feitas também em mandarim, no idioma chinês. Mostra a aproximação do Papa Francisco com Pequim, levar verdade. a igreja cada vez mais, propagar o evangelho lá no continente asiático. Cresce cada vez mais essa relação, né? Ela já existe através da diplomacia do Vaticano, vai crescendo e certamente momentos como esse vão solidificando esse esforço pela comunhão, né? Um dos grandes legados do Papa também, o esforço pela comunhão, o esforço pela unidade, afinal, somos todos irmãos. E a questão da humildade, padre, também chama muita atenção, porque o Papa pediu para ser enterrado com o mesmo sapato em que ele usava nas visitas, nas viagens, e isso aconteceu, a gente observou lá no caixão. É verdade, né? Do testamento espiritual que o Santo Padre deixou, onde ele mencionava apenas a morte, que era o que ele tinha ali de mais concreto, era a única riqueza que ele tinha, era a vida, e que ele sabia estar se aproximando o tempo de devolver a Deus. E ele deu as instruções e a Santa Sé fez tudo como ele pediu, com o túmulo no chão, apenas com uma inscrição, Franciscus, né, indicando realmente, dando um peso de humildade muito grande. E a urna mais simples, diferentemente de outros enterros papais. Isso, de urnas mais simples, né? É natural que vá se atualizando, né, esses processos, estas normas. Os papas, ao longo das suas sucessões, vão dando um teor mais simbólico, né, e mais próximo das pessoas. Outros papas também foram atualizando, né, ritos ou rituais no Vaticano, tudo isso para se comunicar melhor com as pessoas. Agora, padre, pela primeira vez também no tempo moderno, o Papa ele abençoou a urna ao qual ele iria ser, né, enterrado.
inclusive em março de 2024. É verdade. Isso é curioso. Será que o Papa já sentia que a hora dele estava perto de chegar? Olha, vai se sentindo se agravar os problemas de saúde e assim, os papas, os homens de Deus, as pessoas espirituais sabem que o nosso destino final é a morte, não há como fugir. Mas eles não lidam a morte como o fim da estrada, o fim do caminho ou uma tragédia humana, porque acreditam na ressurreição, sabem que é preciso fazer essa passagem. E numa entrevista a um canal italiano, é muito interessante quando o Santo Padre fala que mudou as normas, né? A jornalista um pouco encabulada de falar e ele disse, eu vou estrear, né? Eu vou estrear essas mudanças, né? Porque ele sabia que está envelhecendo, estava bem enfermo, então já deixou tudo preparado, inclusive com um doador anônimo, né? Ele que providenciou. O final da sua vida foi como o começo. Quem lembra, né, da posse, o Papa que foi lá pagar o hotel onde ele estava, que foi comprar seus óculos e também fez o pagamento para dizer e sinalizar para toda a igreja e para a sociedade em geral, né, que não deve haver privilégios, né? O líder é aquele que serve a todos, tomando o exemplo de Jesus. E ainda tem aquele caso em que o Papa ganhou um carro de luxo, ele vendeu, abençoou o carro, leiloou o carro e doou para a caridade. É verdade. Era um Papa diferente. Quase $1 milhão e foi todo revertido para a caridade. Certamente muitos outros presentes, ele ganhou e muita coisa acontece no anonimato, a gente não sabe, né? Acontece na discrição. O Santo Padre, que praticamente todos os dias ligava para Gaza, foram mais de 900 ligações. Às quartas-feiras também, às quartas-feiras, né? Isso. E as pessoas diziam, ele sabia o nosso nome, ele conversava conosco. Imagine para quem está na guerra, para quem está perdendo tudo, receber a ligação de alguém que se preocupa, que se importa, e um grande líder que tem tantas outras ocupações, aquilo poderia ser apenas mais uma, poderia colocar um representante, alguém, mas ele fazia questão de, em muitas situações, ele mesmo, né? Era um Papa bem-humorado, viu, Padre Vanderlust, também, porque quando esteve, né, na viagem internacional, o primeiro país em que o Papa viajou, após ser escolhido naquele conclave de 2013, quando saiu a fumaça branca da Capela Sistina, ele veio para a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. E aqui ele andou em carro popular, furou o bloqueio de segurança, muitas pessoas se preocuparam com aquele momento e disparou, né? O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. É verdade, foi uma jornada muito marcante, né? Por ser a primeira viagem internacional, essa quebra de protocolos, nessa tentativa do Santo Padre, né, de se aproximar. A gente ainda estava conhecendo, né, ainda tinha alguns meses, mas a gente já se impressionava, né? Assim, a segurança, né, o pessoal que fazia a segurança tinha muito trabalho com ele, o pessoal da produção também. Eu estava nessa jornada e foi muito marcante por essa proximidade que ele, desde o início, fez questão de dizer que seria uma marca do seu pontificado. Outra curiosidade é que o Papa Francisco participou do funeral do Papa Emérito Bento XVI. É verdade. Olha, se a gente for ver, o Senhor, o nosso Deus, tem sido muito bom conosco, nos dando excelentes papas, né? Nos últimos tempos. Papa São João Paulo II, que marcou a história da humanidade, que selou a paz em tantos lugares. Um homem também humilde, quando ele chegava no país, a primeira coisa que fazia era beijar o solo, né, daquele lugar, como fez aqui, no dia 9 de julho de 1980. O Papa Bento XVI também, que renunciou a algo impensável para um grande líder, para uma grande autoridade. E Francisco, que nós temos mais recente na memória e que quase todos os dias nos surpreendia com algum ato de humildade ou com alguma coisa assim um pouco fora da curva.